Continua a preocupação dos pais das crianças que fazem tratamento de câncer no Hospital Santa Lídia, em Ribeirão Preto. Segundo eles, não estão sendo cumpridas as promessas feitas pela Prefeitura para evitar o contato com pacientes da Covid-19 que também são atendidos na unidade. Esta mãe, que não quis ser identificada, relata que não foi criado um corredor de acesso exclusivo para as crianças com câncer não terem contato com os pacientes de Covid. Promessa feita pela Secretaria da Saúde no fim de julho. Por enquanto, o pessoal que está entrando tudo pela mesma porta. Não tem separação, a gente não sabe quem é que está entrando, o que vai fazer. Porque não tem separação, está todo mundo usando a porta principal. Qual é a preocupação? Problema de contaminação, né? Esse é o principal problema. Ficamos aqui em frente ao hospital cerca de 2 horas e vimos que todos os pacientes, crianças, adultos e idosos, entraram pela porta principal. Ninguém pela lateral ou outro espaço. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar se as promessas feitas de segurança e higiene estão sendo cumpridas. Eles falaram que ia colocar 2 tapetes, não tem. Precisa de água, que não tem água na sala. As crianças têm que ficar aqui fora. Se estivesse tudo bem lá dentro, não precisaria ficar esperando aqui fora. Então a gente tem que guardar a medicação aqui, então fica muito difícil. O pai da Sara, de 11 anos, também não percebeu mudanças lá dentro. Eu não vi o tapete sanitário também, que foi o sanitizante, que foi uma das promessas também, eu não vi. Causa insegurança? Um pouco, claro. Claro, são crianças que fazem esse tratamento de câncer e que têm imunidade baixa. Não deveria ter misturado. De repente, as crianças deveriam ter um lugar, com certeza, mais seguro. A Solange também questiona isso. O filho dela, de 6 anos, frequenta o Hospital Santa Lídia para manutenção do tratamento de leucemia. A gente não quer mudança de cadeira nova, de nada novo. A gente quer mudança de limpeza. Porque o que o vírus, muitos médicos falam para a gente ter, é higiene, é limpeza. E isso a gente não tem. Porque a gente fica na sala da quimioterapia de cedo até meio-dia, não vê ninguém limpando. Indignação ainda com as máscaras das crianças que ficam internadas. Fotos feitas por uma outra mãe mostram que a filha teve de usar de pano porque não tinha descartável. Foi preciso lavar e secar no quarto durante uma semana. Agora, como a mãe fica 8 dias lavando máscara debaixo do chuveiro e pondo para secar no quarto, essa máscara tá higienizada? Com certeza que está pegando mais bactéria. Isso é um absurdo, porque se a criança está internada, o certo, eles têm que fornecer as máscaras descartáveis, porque isso o médico pede. E se o médico pede, tem que usar, porque nós temos que trocar as máscaras de 2 em 2 horas. O banheiro com infiltração no teto e goteira é outra situação que chama a atenção. As atitudes que diziam ser tomadas não foram tomadas, né? Continua tudo igual ou para pior. Para você ter ideia, um vazamento no teto de um banheiro que você não sabe se é um esgoto, o que é. A pessoa, em vez de tomar atitude de consertar, ele coloca um balde para amparar esse vazamento. Então as crianças continuam na mesma, porta de entrada a mesma coisa, eles não mudaram nada. É o que as mães falam, elas não querem mudar o médico delas, elas querem a melhoria, o que elas estão lutando é para a melhoria do hospital, uma coisa que elas não estão tendo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que foram implantadas todas as medidas sanitárias com fluxo de entrada em separado dos pacientes Covid. Quanto à medicação, os familiares podem esperar onde acharem melhor, no hospital, na área externa ou até dentro do carro. A medicação segue a regra estipulada pelo convênio médico particular do usuário. Ressaltou que até o momento Santa Lídia não foi comunicado por familiares sobre questões pontuais ao atendimento. Já o Ministério Público informou que está aguardando o parecer técnico do CAEX, que é o Centro de Apoio Técnico à Execução, que é um órgão da promotoria. Depois da verificação no local, tomará então as devidas providências. Situação que se arrasta e quem sofre? Os pacientes e os familiares deles, né, Rafael?
Com certeza, né, André? E sempre a população de baixa renda, no caso, que sempre sai prejudicada nessa história. Lembrando que o relato dos pais confirma, no caso, que a Prefeitura não cumpriu o que foi prometido pela Secretaria Municipal de Saúde. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Jean Alves. Jean, o município pode ser responsabilizado por isso? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Rafael, André e a você que nos assiste. A saúde é um serviço público de natureza local. Portanto, a competência para a prestação adequada desse serviço é do município. Quando eu digo município, estou me referindo ao Poder Executivo. Portanto, quem deve ser responsabilizado e cobrado é quem está à frente do Poder Executivo e também a sua pasta, né? O senhor secretário de Saúde, o gestor do hospital e também o gestor das unidades básicas de saúde, a quem se estende também essas problemáticas. Jean, se alguma criança se contaminar no hospital, a situação se torna ainda mais grave para a Prefeitura nesse caso? Sem dúvida, porque essa morte, eventualmente e decorrente da má gestão, isso requer uma implicação administrativa, civil e criminal. Fato é que nós não podemos deixar sempre para o direito penal agir em última instância, né? É preciso evidenciar um controle de prevenção e de fiscalização. Então, se essa política pública, como alternativa à utilização desse hospital, não foi a política mais adequada, preciso corrigir imediatamente e cabe àquele que foi eleito para fiscalizar, ou seja, aos vereadores de Ribeirão Preto, ao Ministério Público. Não podemos deixar sempre para a mídia, em último caso, aquele que sofre o dano, os pacientes, os familiares, cobrarem da mídia para que isso chegue até os ouvidos daquele que deveria fazer um controle preventivo, isto é, o Poder Legislativo de Ribeirão Preto. Jean, transformar o Santa Lídia no tratamento contra a Covid, onde também são atendidas crianças com câncer, foi uma medida mal pensada pela administração municipal? Olha, do ponto de vista da literatura do direito, o que eu posso evidenciar é que essa foi uma política pública alternativa, né? Cabe aí ao gestor da área médica escolher essa política. Fato é que se ela não deu certo, e não me parece, claro, né, ser específico da área médica para dizer que pacientes com Covid-19 no mesmo ambiente daqueles que têm câncer, uma maior vulnerabilidade, não é uma política adequada. Então, como eu disse, é preciso corrigi-la imediatamente, direcionando esses pacientes que têm Covid-19 para outras localidades. Em especial, que sejam criados centros e unidades de saúde que recebam exclusivamente pacientes com a Covid-19, como todos sabem e os órgãos de saúde já alertaram, uma doença altamente transmissível. As famílias têm se manifestado em frente ao hospital para cobrar mais segurança do poder público que parecem não ser ouvidas. O que mais pode ser feito pelo direito dessas pessoas? Cobrarem aqueles que têm o dever de fiscalização, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto e, em último caso, o Ministério Público, a fim de instaurar um inquérito civil para apurar essa política e a correção dessa política, bem como, eventualmente, uma ação civil pública ou até mesmo uma ação de obrigação de fazer. Ou seja, primeiro o controle por parte do Executivo, depois a fiscalização. Se nada disso está ocorrendo, devemos nos socorrer do Ministério Público a fim de que haja uma intervenção judicial para corrigir imediatamente esse problema e não deixar que essas pessoas vulneráveis estejam frente com a Covid-19, afastando-se esses pacientes e, dentro dessa política de saúde, melhorando a cidade. Jean Alves, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. André Costa. Até já, Rafael.